Bem-vindos a um novo podcast do Bicho Papinha. E essa temporada muito especial, porque a gente está gravando em São Paulo. Daqui a pouco a gente está gravando lá em Nova York também. Eu sou Denise Brasileiro, sou a host do podcast e hoje nós vamos conversar um assunto um pouco delicado, mas que tem muita coisa que a gente vai conversar aqui que vai poder te ajudar sobre o câncer infantil. E vocês não vão acreditar, eu consegui uma convidada muito especial, muito querida, a doutora Ana Glenda Santa Rosa Vieira. Ela é oncopediatra e também pediatra. Ela tem um consultório, ela vai contar muito para vocês. E fica até o final que vocês vão aproveitar muito esse episódio. Olá, Ana, você tá boa? Oi. Que alegria você nem aceitar vir conversar com a gente. Vai ser muito importante tudo que você vai compartilhar aí. Seja muito bem-vinda. Me agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Eu queria muito que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, tanto na oncopediatria quanto na própria pediatria aí pra gente. Bom, eu fiz pediatria geral na USP de Ribeirão Preto, quando ainda eram 2 anos, né? Depois eu terminei, já estava grávida do meu segundo filho, então foi difícil largar a USP, mas eu optei por ir para casa. Então voltei para próximo do meu marido e fui fazer oncologia pediátrica em Barretos, no Hospital de Câncer Infanto-Juvenil de Barretos. É um grande hospital, Nossa, né, um uma grande referência. centro, uma referência, né? Uma referência, fiz oncologia pediátrica lá e fui admitida no serviço logo que eu terminei minha formação. Então, foi muito importante, assim, eu tinha todo o apoio das pessoas ali que me formaram, né? Fiquei, ao todo, acho que uns 8, 9 anos em Barretos. Depois, por conta da família também, a gente mudou para São Paulo e estamos aqui há 3 anos. Foi difícil recomeçar, mas montei um consultório, atendo pediatria geral, atendo alguns tipos de câncer pediátrico, faço bastante consulta de segunda opinião. Existe, na oncologia pediátrica, a gente sabe que existem alguns tipos de câncer infantil que eles são tratados de forma mais efetiva dentro de hospital. Certo. Então, quando eu recebo algum paciente com esse tipo de tumor, a tendência é encaminhar eles para um centro oncológico. Agora, existem outros tumores que a gente consegue tratar com tranquilidade no consultório, se você tiver uma equipe boa, né, cirurgião, radiologista, você consegue tratar com eficácia, né, buscando sempre a cura, né? E então eu montei um consultório que fica no Campo Belo, no bairro Campo Belo, e atendo também na Vila Clementino, são 2 lugares. Que ótimo, 2 opções. E no hospital oncológico que eu trabalho, chama Santa Marcelina, Hospital Santa Marcelina, e é conveniado, assim, tem uma associação não governamental que ajuda ali no tratamento das crianças, chamada TUCA. É muito legal, assim, trabalhar lá, eu fico super contente, porque a gente consegue dar um tratamento digno para as crianças e de ponta, né? Eu fiz minha residência no Hospital das Clínicas em 1995, tô velhinha. E meus 2 anos de pediatria, lá também eram assim, a maioria eram os pacientes oncológicos. Eu tive mais contato, assim, mais expertise foi em leucemias, linfomas e os tumores mais raros. E hoje no consultório, assim, a gente fica como pediatra para fazer o diagnóstico precoce, suspeitar e encaminhar para vocês, né? Vamos aproveitar desse diagnóstico precoce. Tem alguns sinais que o pediatra tem que ficar mais atento no acompanhamento dele? Sim. Não me espanta, né, a expertise ser maior em leucemia. Leucemia realmente é o câncer infantil mais comum, né, mais frequente dentre a população infantil. E é muito importante que a gente fale do diagnóstico precoce, principalmente nesse mês agora, no mês de setembro, que a gente comemora, né, e chama muita atenção, é o Setembro Dourado, que a gente comemora, chama atenção para o diagnóstico precoce do câncer infantil. Faz toda a diferença quando a criança chega para a gente com uma suspeita mesmo, né, de um diagnóstico oncológico, precocemente a gente aumenta muito a chance de cura dessa criança. Sei. Então, existem os sinais que, basicamente,
podem se confundir com outras doenças não oncológicas, mas sempre tem uma pulguinha ali atrás da orelha falando tem alguma coisa errada com essa criança. Então, normalmente a leucemia, que é a mais frequente, né? Você vai ter uma criança que vai ficar mais quietinha, mais que a gente chama de hipoativa, então aquela criança serelepe que brinca, ela vai querer ficar quietinha, vai dormir mais, pode ter a febre alta e algumas manchas no corpo. Então, se você tem você olha para aquela criança, não tá certo, ela não é desse jeito, precisa buscar um pediatra. E com um simples hemograma, a gente já consegue pensar na leucemia. O segundo tumor mais frequente na pediatria são os tumores dentro da cabecinha, que a gente chama de sistema nervoso central. Normalmente esse já leva um pouco mais de tempo para chegar na oncologia pediátrica, né? É aquela criança que vai ter dor de cabeça, pode ter vômito associado, é uma dor de cabeça e um vômito que acontece pela manhã. Então a criança é acordada com dor de cabeça, vomita e melhora. Então, precisa chamar atenção, não tá certo isso. Então, a criança tem umas crises, 2, 3 dias, depois ela melhora um pouquinho, depois ela volta a ter esses sintomas. A gente precisa pensar na doença oncológica. E chamar atenção também, né? Esse semana passada e esse final de semana foi um final de semana que a gente chamou muita atenção para o retinoblastoma. É um tumor raro, né? O câncer infantil ele é raro, né? E dentro da raridade a gente tem algumas outras raridades, que é, por exemplo, o retinoblastoma. Então, o que é? O retinoblastoma ele é um tumor do olho, né? Um câncer do olho. Muitas crianças podem nascer com esse tumor ou desenvolver nos primeiros anos de vida. E ele como que a gente faz o diagnóstico precoce? No teste do olhinho. Então, a gente faz até os 2 anos, a gente faz o teste, né? O pediatra examina o olhinho daquela criança com um aparelhinho específico. E se ele tem uma dúvida, ele encaminha para um oncopediatra. Mas como que a mãe e o pai podem pensar nessa doença? Com o flash. Então, se você tira uma foto da criança com flash e o olho não fica vermelho, fica vermelho com reflexo vermelho e o outro fica branco, precisa pensar no retinoblastoma. Então, uma coisa que pode acontecer, eu gosto sempre de contar essa história. Eu tenho 2 sobrinhas que têm uma síndrome de predisposição a câncer infantil, chama complexo esclerose tuberosa. Então, elas acompanham com uma oncologista pediátrica aqui em São Paulo e acaba que conhece muito as outras crianças que tratam o câncer, né? E um dia elas estavam brincando e minha irmã e meu cunhado me mandaram uma foto. E quando eu olhei, eles sempre falavam que tinha uma amiguinha dela que tratava retinoblastoma. E daí, quando eu olhei a foto, uma tinha manchinha mesmo no olho. E daí eu perguntei, falei, essa menina que trata o retino, a gente chama de retino. Tá. Que a gente é íntimo, né? E daí ele falou, não, é a do lado, é a do outro lado. E daí, quando a gente foi ver, eu falei, não, você precisa ir falar com o pai dessa criança, você precisa ir lá. E depois, obviamente, não era o câncer infantil, porque a gente tem outros diagnósticos, né, para doença do olhinho também. Mas é importante que você saiba pensar, né, quais são os sinais para eu pensar no câncer infantil. Então, ali, mesmo assim, tendo uma pessoa que trata, né, essa doença, que é tão específica, na foto ninguém viu. Então, para a gente prestar atenção, você tirou uma foto, olha lá para ver se os 2 olhinhos estão com reflexo vermelho. Sabe? Isso eu acho que é importante. Excelente. Você sabe, Ana, que um dos diagnósticos que eu fiz no meu consultório de leucemia, olha, eu estava fazendo um controle nutrológico dessa criança. Ela tinha, na época, 6 para 7 anos. E de um ano para o outro, quando a mãe veio na consulta nutrológica de avaliação, a criança tinha caído no percentil de peso e caído no percentil de altura. E a mãe falou essa frase, Denise, eu tô achando muito estranho, que ele não tá querendo jogar bola, ele tá muito parado. Aí eu pedi para fazer hemograma, PCR e a revisão que eu precisava das vitaminas. E o laboratório me ligou. Era uma quinta-feira antes da sexta-feira da paixão.
Falou assim: doutora Denise, a senhora pediu esse exame pensando em alguma coisa? Eu falei assim: eu pedi porque eu achei muito estranho, apesar que clinicamente não tinha fígado aumentado, não tinha gânglios, não tinha nada. E ele falou assim: pois é uma leucemia, uma LLA. Já no hemograma você consegue pensar no diagnóstico da leucemia. Para a gente diferenciar em linfóide e mieloide, a gente precisa de alguns outros exames. Mas olhando no microscópio, né? Então, normalmente o hemograma quem faz é uma máquina. Esse foi o patologista. Isso, mas se você coloca uma gotinha na lâmina e olha, você já consegue falar. E alguns laboratórios já têm o médico especialista para falar. Então, isso é excelente. E aí ele me ligou e assim, eu até é um laboratório muito bacana em Belo Horizonte que eu agradeço por conta disso. Tudo que eles notam que tá diferente, eles me ligam Uhum. no meu celular. E aí eu liguei para uma oncologista que a gente gosta muito, ela acolheu essa criança, fez o mielograma. E hoje, olha que coincidência. Eu até arrepio, né? Porque foi cura, deu tudo certinho, foi tudo muito no início, né? Uhum. Começou a estudar junto com a minha menina, de 15 anos. Ah, Então a gente fica assim, né, feliz porque a gente sabe que tem tratamento, uhum. que quanto mais o pediatra tiver essa sensibilidade para poder prestar atenção. E como que eu vejo que a nutrologia e o foco, principalmente do bicho-papinha, é orientar muito sobre alimentação, sobre estilo de vida e como que o profissional que atende criança, ele tem que ficar atento a esses detalhes muito pequenos, né? Que isso faz toda a diferença, né? Existem inúmeras histórias que arrepiam a gente na oncologia infantil, né? E isso é uma coisa assim que a gente realmente precisa trazer a público, né? O câncer infantil aumentaram muito as chances de cura do câncer infantil. É claro que a gente ainda está longe dos números norte-americanos e da Europa, mas aqui no Brasil a gente teve um aumento importante da cura, né, da sobrevida das crianças. Então, e o que faz muita diferença para a gente em determinados tipos de câncer, né, é realmente a criança chegar para o oncologista precocemente. Então, eu prefiro que me mande na dúvida, que me mande muitas crianças na dúvida, do que eu atrase um diagnóstico. Então, a gente prefere, manda, que daí eu olho para a criança com um olhar de oncologista, né, e vou falar chance ou não de ser câncer, e se tiver chance, nós vamos fazer todos os exames necessários para o diagnóstico. Então, E você estava me contando ali sobre a sua linha de pesquisa. Você conta um pouquinho para nós, que eu acho que vai ter coisa aí importante também para chamar atenção. pela minha formação, eu comecei a estudar muito um tipo de tumor, que é um tumor raro também, mas acontece muito nas meninas e nos meninos, é chamado de tumor de células germinativas. Ele pode acontecer em qualquer local do organismo, né, em qualquer parte do corpo, mas ele é mais frequente nos ovários, na menina, e no testículo, nos meninos. Então, mas ele pode acontecer também no recém-nascido, que é o caso do retinoblastoma, acontece na criança pequenininha. Nos bebezinhos pequenininhos também pode acontecer no final da coluna espinhal, lá entre as nádegas, lá naquele Finalzinho finalzinho da mesmo. coluna. Ele pode acontecer também. Mas mais comum é no ovário e no testículo. Então, é um tipo de tumor que eu gosto de estudar muito. Ele é muito heterogêneo, ele tem várias apresentações, né? Vários sintomas diferentes. Então, vai depender da localização, vai depender se é menino, se é menina. E ele é muito heterogêneo do ponto de vista da patologia também. Então, é difícil de tratar, a gente precisa ter bastante conhecimento e é um dos tumores que eu mais gosto de tratar. Esse é um tipo de tumor que eu trato no meu E a consultório. chance de cura é grande, né? É muito alta. Assim, mesmo quando a gente recebe a criança em estadios avançados, a gente tem uma alta chance de cura, Eu né? tive de uma menina recém-nascida. E aí ela era de ovário. Ela hoje está com 21 para 22 anos. A gente tem grande chance É. de cura, né? Só que ele tem que ser, é um tumor capcioso. Então, você precisa fazer o diagnóstico correto, fazer a cirurgia Ela correta foi operada logo. e o tratamento precisa ser no tempo certo,
né? Então, a gente tem algumas artimanhas e umas estratégias de tratamento que precisam ser seguidas. Então, é importante falar que a criança, ela precisa ser tratada pelo oncopediatra, né? Evitar de tratar a criança com um oncologista De clínico. adulto. Porque realmente, assim, mas a mulher tem muito câncer de ovário. É verdade, na mulher tem câncer de ovário, mas é um tipo diferente da criança. É outro tipo de tumor. São outras quimioterapias, é outro manejo. Entende? Então, por isso é importante, né? Quando a gente tem uma criança, encaminhar para o oncopediatra. Ótimo. E a questão do testículo, né? Como que é importante que o pediatra oriente isso para a família que precisa ser examinado, né? Em qualquer idade, né? O testículo, tanto da criança quanto do adolescente, né? Não só no consultório do pediatra. Então, desde pequenininho, lá no meu consultório, eu sempre falo isso para as mães. A gente precisa palpar o testículo. Igual a gente faz a palpação da mama, a gente orienta as nossas adolescentes a fazer a palpação da mama, a gente precisa fazer a palpação do testículo. Então, quando é pequenininho, eles não se importam. Deixa a mãe palpar, deixa o médico palpar. Conforme vai ganhando idade, vai entrando na adolescência, aí eles não querem mais que a gente examine. Não tem problema, eu nunca brigo no consultório. Não quer que eu examine, eu não vou examinar. Mas eu pego um protótipo que eu tenho e ensino ele como que ele tem que palpar o próprio testículo. Por quê? Ele precisa saber o que é normal para pensar que tem alguma coisa errada quando ele palpar o anormal. Então, se eu sei como que é o normal, aparece alguma coisa diferente, eu vou levar para minha mãe. Mas o que acontece é que muitos meninos escondem. Então, Olha. muitos escondem da mãe e do pai. Do médico, então, nem se fale. Então, o que que a mãe tem que falar? Palpou o testículo? Perguntar mesmo. Ai, mãe, não enche meu saco. Eu quero saber. Responde para mim. E fazer mesmo uma troca. Você faz o que eu quero, eu faço o que você quer. Você quer ir na festa? Me conta como é que tava a palpação do testículo. Tem que ser assim. Tava tudo normal. Então, Tem que ser pronto. assim. Tava tudo normal. É, Né? E excelente. lembrar que a gente tem um fator de risco para o câncer de testículo, que é o que a gente chama de criptorquidia, que é quando o testículo, quando a criança nasce, ele não tá lá na bolsa testicular, não tá no escroto, ele tá dentro da barriguinha. Então, nasceu dentro da barriguinha, precisa atentar, né? Precisa falar com o pediatra. Existe 20 vezes mais chance de ter o tumor de testículo quando o testículo fica dentro da barriguinha do neném no momento do nascimento, né? Então, a gente precisa, aquela criança, mesmo que opere depois, a gente precisa palpar todas as consultas. Pra gente saber quando que tá alterado e explicar pra mãe também. Então, na consulta, você palpa e chama ela, vem cá, palpa também, tá vendo? É assim a consistência desse jeito, é o normal. Pra ela saber quando tiver alterado. Vocês estão vendo, gente, quanta informação de qualidade. Nossa, aprendendo horrores. E agora, nesse próximo etapa aí do podcast, a gente vai falar muito sobre o papel da nutrição para aquela criança que recebe o diagnóstico de um câncer infantil. Que a gente sabe que essas crianças alimentar vai ser um desafio, porque altera o corpo, altera a percepção do sabor dos alimentos, os próprios medicamentos trazem efeitos colaterais, mas isso quem sabe mais e que vai dar um show para nós é a doutora Ana. Realmente, isso acontece, né? Assim, algumas crianças, principalmente os adolescentes, contam pra gente, assim, que muda completamente. Então, quem era louco por doce, não quer mais saber do doce, né? Quem não gostava do doce, agora gosta muito. Então, isso muda mesmo, né? Porque a gente sabe que muda todas as papilas da língua. Então, a gente precisa respeitar a criança nesse momento. E um dos efeitos colaterais da quimioterapia é realmente a náusea e o vômito, né? Eles ficam com ânsia, às vezes só de olhar para o hospital já dá náusea, mesmo antes de entrar, o cheiro do hospital já dá náusea. Então, existem medicamentos para ajudar em todos esses efeitos, né? E daí o que acontece é que alguns tipos de tumor a gente tem uma percepção maior da desnutrição, do número aumentado de vômitos, como por exemplo os tumores de osso. A criança perde muito peso, às vezes a gente tem a necessidade de entrar com suplementação, e daí é muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar conectada,
né, que Que todo mundo converse, converse. né? Exato, que todo mundo converse. Então, é comum, né, pelo menos nos hospitais que eu trabalhei e no que eu trabalho, que a gente tenha uma reunião multidisciplinar. Então, que a gente discuta os nossos casos e que todo mundo dê a sua percepção dos Ótimo. pacientes, né? Então, para que a gente defina junto qual que é o momento de entrar com suplementação, qual que é o momento da gente entrar com a sonda, né? O que que é a sonda? É um caninho mesmo que a gente põe do nariz até o estômago para a gente alimentar aquela criança. Ela não consegue comer, a gente precisa alimentar aquela criança, porque saco vazio não para em pé. Sim, Então, não há quimioterapia que cure uma criança que não come. Então, se a criança não come, a gente vai nutrir essa tem que criança fazer do esse jeito que a gente puder, suporte. né? E- E uma outra coisa que eu acho muito importante falar é, quando eu faço quimioterapia na criança, na maioria das vezes, a quimioterapia, ela é colocada dentro da veia, né? Não da veia periférica Sim, aqui. A gente pega uma veia central. calibrosa, gordona, né? Tem alguns dispositivos para isso. E a quimioterapia é colocada ali, dentro da circulação. Então, a quimioterapia vai para todo o corpinho da criança, não vai só para o local onde está o tumor. E vai para um lugar que é muito importante, que é a medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, fica no osso da bacia. Então, quando a quimioterapia chega ali, ela mata todas as células que tem ali, que são as células do sangue. São basicamente três tipos: a vermelha, que leva oxigênio para os órgãos, a branca, que são as células de defesa, e a amarela, que é quando a gente corta, faz casquinha, né, da coagulação. Então, mata todo mundo. Ah, mas daí o que eu faço então? Porque ninguém vive sem medula óssea, ninguém vive sem as células do sangue. Se a parte vermelha está muito baixa, a gente consegue dar para a criança fazer a transfusão das células vermelhas. Se as amarelas estão muito baixas, a gente consegue fazer a transfusão da plaqueta. Agora, as células brancas da defesa, a gente não Não consegue. consegue. Então, tem alguns momentos em que a criança fica com a defesa muito baixa. E aí, a alimentação, a orientação alimentar é muito importante. Que aquela criança não vai poder comer qualquer coisa, né? Ela vai ter que ter uma alimentação mais cuidadosa. Então, não pode comer comida crua, verdura, por exemplo. A gente sempre orienta, faça em casa. Porque é você que está lavando, você sabe que aquilo está limpo. Então, não vá comer um sanduíche que está sendo feito na rua, você não sabe a procedência dos alimentos, né? E algumas vezes, durante o curso da quimioterapia, você precisa evitar alguns tipos de alimento a depender de qual quimioterápico está usando, Ah, né? Então, por exemplo, para o tumor ósseo, a gente usa um quimioterápico que ele não pode comer, por exemplo, coisas muito ácidas, que ele não pode comer, por exemplo, salgadinho pontiagudo, que vai machucar a boca dele, entendeu? Para leucemia também. Então, precisa ficar sempre atento a essas informações, né, sobre a alimentação da criança, para que a gente consiga passar por todo o tratamento, que por muitas vezes é muito longo, né? Da leucemia são 2 anos de tratamento, que a gente consiga passar da melhor forma possível, para que essa criança não sofra tanto. é. E aquilo que eu sempre falo, né? Uma alimentação ou um plano alimentar que é feito para uma criança não pode ser copiado para outra criança. Hum. E quando a gente fala de oncologia pediátrica, uma criança que está com câncer, que está em tratamento, você deve procurar uma equipe multi. Geralmente, onde você está fazendo toda a quimioterapia, esse acompanhamento, ele já tem na equipe o nutrólogo, o nutricionista infantil, e é importante escutar. Eu percebo que quando a gente fala de câncer, mesmo na fase de adulto, a gente fica querendo, sim, se falar que come aquilo, que aquilo lá vai te curar, faz isso, a gente naquela tentativa de salvar o nosso filho, às vezes a gente passa por cima dessa orientação. Não faça nada sem conversar com a equipe que acompanha o seu filho. Porque de repente, às vezes, um outro profissional que não tem essa sabedoria, não tem essa formação, vai passar um alimento que pode atrapalhar todo esse tratamento, né? Normalmente, dentro dos hospitais oncológicos, existe toda a equipe multidisciplinar. E quando você trata, como é o meu caso, que eu trato dentro do consultório, então eu tenho uma equipe específica que vai orientar aquela criança.
né? Mas às vezes eu já tive paciente, por exemplo, que acompanhava com o psicólogo dele, porque já fazia terapia antes. Então, o que que é importante? Que o médico oncologista entre em contato com o psicólogo e conversem, né? Que troquem ali informações sobre aquela criança para ambos manejarem junto aquela doença, que é muito difícil de manejar, né? O câncer, ele é uma doença completa. Ele não afeta só uma única pessoa, só a pessoa que está com câncer. Ele afeta toda a família. O irmão, o pai, a mãe, a avó, todo mundo, inclusive os animais, que, né, porque a gente tende a Sim, deixar os animais longe, não pode encostar. Então, não é sim. bem assim. Então, para entender que o câncer ele é uma doença complexa, uma doença multifatorial e ele afeta toda uma família por completo. Então, né, buscar a orientação adequada para que você diminua todos os efeitos que a gente já sabe que a gente vai ter no curso do tratamento dessa criança. É. E ontem eu estava fazendo uma revisão extensa, se teria alguma novidade, né, que eu possa contribuir aqui também para vocês em termos da nutrição. E um artigo me chamou muita atenção, falando o seguinte: como o câncer infantil e a criança está em crescimento, em desenvolvimento, isso pode ter impactos depois ao longo da vida, tipo assim, crescimento estatural, em riscos de doenças crônicas, tipo obesidade, síndrome metabólica. Então, quando a criança cura, né, essa criança ela não pode ser abandonada de tratamentos médicos preventivos, né? Ela precisa ser acompanhada. Hoje em dia existe um esforço muito grande no acompanhamento da criança pós-término de terapia, que é o que a gente chama de follow-up, né? A gente usa Prematura. esse termo em inglês, né? A gente trouxe para o nosso dia a Segmento, dia, né. mas é mesmo assim, avaliar aquela criança, levando em consideração a doença que ela teve, levando em consideração os quimioterápicos que ela recebeu, se ela recebeu, por exemplo, radioterapia associada, alguma outra medicação, para a gente pensar quais são os efeitos a longo prazo que essa criança pode ter. Então, sim, crescimento e desenvolvimento, a criança pode ficar baixa? Sim, ela pode ficar baixa. Ela pode ter problema cardíaco, ela pode ficar obesa, ela, né, vários fatores que a gente vai. Hipertensão arterial, né, aumento da pressão Exato. A arterial. depender do tipo de tumor, são infinitos, né, os sintomas que essas crianças podem desenvolver. Então, que a gente acompanhe e não abandone mesmo. Ah, porque você terminou seu tratamento, agora vai viver a vida. Não, não é Não assim. é assim, Precisa sempre ter um acompanhamento. não é assim. Muita coisa, né, muita coisa. Nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo da gente falar um pouquinho sobre prevenção. No câncer, assim, é diferente na criança para o adulto, né? No adulto, a prevenção, ela é muito clara, né? O que que a gente pode fazer para prevenir o câncer? São várias coisas, uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado, que você não seja sedentário, né? Que você pratique exercício físico habitualmente, que seja recorrente, né? Que você faça isso todos os dias na sua vida. As vacinas, né? E daí eu trago pra gente, o câncer, a vacina do HPV, por exemplo, ela vai proteger contra o câncer de colo de útero na mulher. Sim, verdade. Ah, mas você tem câncer de colo de útero na criança? Não, mas é o que a gente estava falando. O acompanhamento posterior, né? O acompanhamento pós-término de terapia. Então, é importante, mesmo a vacinação. Então, durante o tratamento, as crianças não vão ser vacinadas como as crianças que não tratam câncer. Isso é uma outra coisa que precisa buscar É, informação com o pediatra. Mas depois que terminou o tratamento, então essa criança precisa retomar o seu calendário vacinal. E a vacina do HPV é uma vacina de prevenção de câncer. Então, ela é disponível na rede pública no Brasil, né? A gente tem aí os 4 sorotipos disponibilizados pelo. Não tem por que a gente não vacinar essas crianças, né? Então surgem aí os mitos, né? A associação com outras doenças. Isso nunca foi comprovado. Então, trazer sim, assim, a gente precisa é, vacinar as nossas crianças, precisa de um acompanhamento pediátrico mensal no primeiro ano menção. de vida, né, dessas crianças, porque um outro jeito da gente prevenir, na verdade não é prevenir, seria mesmo o diagnóstico precoce, mas é o teste do olhinho.
A gente faz lá no consultório toda a consulta. A gente faz, né, para ver o reflexo vermelho. Então, tudo que você puder se munir de informações e de coisas que você pode mesmo se prevenir, por que não? E a vacina tá aí, né, para prevenir a gente. Todo mundo, vamos tomar. As crianças acima de 9 anos, meninos e meninas, devem procurar o posto de saúde para tomar a vacina contra HPV. Ótimo. Pois é, né, gente? Nós falamos aí desse tema tão importante, desafiador, mas quando a família ela está sendo acolhida por uma equipe, está seguindo direitinho, tendo também o suporte nutricional, o apoio emocional, o apoio dessa equipe, essa jornada fica um pouco menos pesada e com resultados muito melhores. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar com você, de aprender tanto com você, e tenho certeza que o nosso ouvinte também vai gostar muito e vai aprender muito. Se você achou que foi válido escutar, compartilhe esse episódio, comece a seguir a gente aqui e no Instagram, bichopapinha.pod, pode mandar as dúvidas, as perguntas e sugestões para os próximos episódios. Um grande abraço. Olhos abertos, olhos nos olhinhos, com muita atenção e muito carinho. Se notar um reflexo branco na pupila do seu filho, cuidado, baixa visão, estrabismo, qualquer deformação no globo ocular, melhor olhar. Olhinho diferente, pediatra urgente. Olhinho diferente, pediatra urgente.